Olá, eu sou o Francisco Capelo, sou um sociólogo, sou um artista visual. Também gosto de pensar em mim como sendo um bom professor. Estive 6 anos a aprender o ofício de ser professor aqui no estúdio Arte Estúdio Carcavelos. Ahm, e sou uma pessoa com um ritmo lento. Para eu aprender qualquer coisa, tenho que estar a estudá-la durante anos. Não queimo etapas. Podes pensar assim: bom, isto é realista, só apenas um sonhador o conseguiria, e no entanto é cada vez mais difícil e mais necessário também termos tempo. Tempo para estudar, para ler, para compreender, para integrar. Um, Tenta pensar neste pequeno curso como algo de ok, vamos mudar o shift de tipo de pensamento que eu vou ter, vê se isto faz sentido para ti. São coisas muito distantes, aparentemente, mas penso que fazem muito sentido e cada vez mais fazem sentido. Portanto, vou começar por uma ideia bastante interessante. Para todo o meu raciocínio fazer sentido, em princípio tínhamos que ter uma sociedade não movida a dinheiro. Ok? Sem dinheiro, sem esta representação abstrata, o dinheiro, poderíamos ter o conceito de lucro e de banca completamente eliminados. E voltávamos, portanto, à troca direta. O que é que aconteceu, por exemplo, na história da arte no início do século XX? Finais do século XIX e início do século XX. Os pintores tinham muito talento, Van Gogh, Gauguin, Picasso, mas naquela fase não conseguiam viver da sua arte. O que é que faziam? Iam a vários cafés na zona de Paris, e trocavam as suas telas por refeições, ou seja, por a troca direta. Quando nós vemos hoje em dia, por exemplo, o site Patreon, o que é que o site Patreon faz? É no fundo o mesmo conceito. Dar aos criativos um modo de sustento de pessoas que se identificam com aquele projeto, com aquele artista, com aquela voz única e, ok, vou financiar este artista com 2, 3 euros mês do meu rendimento para financiar este artista. Patreon. Puro mecenato no tempo da internet. Ok? Mas se nós abrangermos este conceito da sociedade sem dinheiro, vamos ter as coisas tal como elas são. E aí a arte já vale muito. Muito porque é a única que ninguém mais consegue fazer aquela peça, senão o próprio artista. E isso daria um novo raciocínio à própria sociedade. Não vejo isto como sendo irrealizável, vejo como sendo algo que deve ser a nossa meta no futuro das sociedades. Basearmos apenas, por exemplo, na alimentação, alguma saúde, a educação, as próprias pessoas com as coisas que estão online neste momento, com aquilo que está nos livros. A própria pessoa estuda por si mesma e, portanto, aqui entra também um pouco o que é a escola. O que é a escola? Eu gostava que fizesses esta reflexão comigo. Tem que haver uma ética pessoal. Essa ética pessoal não pode ser quebrada porque entraste num pequeno grupo, ou seja, a escola, de estudantes que te levam por aquele ou por outro caminho. A escola tem que estar lá para preparar a pessoa para o seu próprio potencial. O que é que acontece hoje em dia? Tu entras numa escola já com um rumo definido. Mais ou menos eu vou ser isto. A partir do 10º ano, pelo menos, é assim. Ok? E aí está outra pequena mentira. Quer dizer, aqueles testes psicotécnicos no 10º ano são feitos por técnicos que vão às escolas, em 10 minutos passam o cartão Rorschach
e mais ou menos, ok, algumas perguntas, é para aqui que você deveria encaminhar-se. E o próprio aluno, mais ou menos, aceita aquilo e respeita aquilo, a decisão que é do outro, a família não tem uma palavra a dizer, quer dizer, em termos ideais devia ter, mas normalmente há uma grande pressão dentro da própria escola para o aluno aceitar aquela orientação. Ok, então eu vou-me dedicar mais ou menos a esta área. Então, mas o aluno, no 10º ano, já é um adolescente, já a entrar no adulto, não sabe ainda qual é a sua vocação. O que acontece muitas vezes é que a sua vocação é na área das artes criativas e isso é um problema, porque a própria sociedade nunca aceitou isso como sendo uma área profissional autónoma. E a partir daí, se a pessoa quiser seguir por essa via, dizem-nos, aí não há dinheiro a ganhar, vais ser um infeliz toda a vida. Não tem que ser assim. Aliás, dizem-nos assim, em Portugal o mercado é muito pequeno, mas isto serve para tudo. O mercado livreiro também é muito pequeno. As escolas, apesar de haver imensas, com enorme potencial criativo lá dentro, nunca tal coisa é fomentada nos alunos. Nunca é fomentado. Artes manuais é uma coisa perdida lá no meio. Artes visuais há umas pequenas parcelas, mas nunca é dada grande importância. E quando uma pessoa chega ao 10º ano, verifica, há aqui um continente de artes visuais que é uma história paralela cultural da nossa história, que isto é cultura e cultura geral autónoma e autêntica, que nunca eu fui ensinado em relação a este tipo de coisas. Portanto, dá-se uma autolegitimação dentro do próprio sistema educativo para orientação profissional que muitas vezes não tem nada a ver com as características de sensibilidade e de personalidade do aluno. Porquê? Porque as escolas estão preparadas para pequenos grupos, 30 alunos, não estão, turmas, portanto, e as turmas são uma extensão da própria personalidade do aluno, que sempre fica escondida. Essa personalidade nunca é desenvolvida. Então, quando chega às vocações mais criativas, nunca tal coisa é encarada de frente nas escolas portuguesas. É assim. E, portanto, fazendo a ligação a uma outra área, esta estrutura burocrática do ensino, sobretudo para manter uma estrutura que, enfim, dá de comer a metade da população portuguesa que são professores, não está lá para desenvolver as potencialidades do aluno, está lá para psicologia de pequenos grupos, autolegitimação, e temos esta outra estrutura burocrática ligada ao cristianismo, que já nada tem a ver com a mensagem original do profeta. Aliás, os papas, a maneira como os papas são escolhidos, diz-nos absolutamente tudo de como funciona esta sociedade dentro da sociedade. Esta comunidade burocrática, a nível de pensamento, à volta das ideias de Jesus Cristo, é curiosa. É uma sociedade, é uma comunidade à parte. Tem o seu banco próprio, tem as suas instituições próprias, etc. Está cheia de corrupção. E como está a ver agora, graças ao Papa Francisco, precisamos, no século XXI, de um Papa Francisco que nos diz que isto tem que ser investigado. Estes abusos sexuais, esta pedofilia, isto tem que ser investigado. A verdade é que estamos a assistir ao desmoronar de uma época. Não vai ser possível manter a estrutura burocrática à volta das ideias de Jesus Cristo. Eu continuo a dizer, isto é uma instituição, a instituição não é o profeta. O profeta já lá vai há muito, aliás, porque ele se tornou tão fraturante, também nos diz de como foi o processo que levou ao seu desaparecimento.
Está cheio de coisas reveladoras do passado. E desta atitude paternalista, desta atitude manicaísta do judaísmo, que fundamenta as 3 religiões monoteístas. O judaísmo na sua fonte, depois deu no cristianismo e mais tarde o Islão, pensado de forma estruturante e abrangente, é também o mesmo tipo de ideia. Portanto, religiões monoteístas, o Deus único, Javé, judaísmo, Pai de Jesus Cristo, na própria interpretação de Jesus Cristo, meu Pai, portanto, é Deus. E depois temos, no Islão, Alá é Deus. Ou seja, mesma estrutura de ideias, mesma estrutura burocrática à volta de um conceito que devia ser do mais puro e autêntico possível. Eu não defendo instituições, eu defendo profetas. Onde haja um profeta, estarei lá para lhe dar voz e para o defender. Onde estejam instituições, eu já sei como a psicologia dos pequenos grupos funciona e, como se costuma dizer, carneirice, carneirada, fenómenos de grupo, não será comigo nunca. Esta procura da verdade, no fundo, também se dá na arte. E aqui é curioso como 2 grandes profetas da arte têm sido constantemente tentado silenciar a sua voz. Um é Antoni Tàpies, o mestre catalão da arte matérica, da pintura matérica, que fundiu o abstrato com um surrealismo ainda muito inicial, ligado claramente ao budismo zen, ao estudo da caligrafia oriental, do sistema de pensamento oriental, catalão, sempre opositor ao regime centralista de Madrid, em Espanha. Portanto, uma pessoa sempre muito incómoda, mas essencial para se compreender a arte da segunda parte do século XX. E depois Joseph Beuys, um professor artista, também muito incómodo, que aliás foi expulso da sua escola de arte em Düsseldorf, por ser incómodo, por querer ensinar sem respeitar a estrutura burocrática do ensino. Lá estamos nós. Eu não sou contra as instituições em si mesmas. Sou contra as instituições porque sei que, ao existir uma instituição, haverá grupos de pressão lá dentro para a orientação ser uma ou ser outra. Temos que procurar a verdade, como dizia Tàpies. Temos que tentar entender a verdade. Uma pessoa que seja cientista social, sobretudo sociólogos e antropólogos, que eu considero os mais sérios dos cientistas sociais, e nós artistas visuais, temos que procurar a verdade. Onde está a verdade? E temos que escavar e escavar e escavar até encontrarmos alguma luz. É esse que é o trabalho do sociólogo. É esse que é o trabalho do artista. Não é outro, é esse. E se uma pessoa for escritor, também sou escritor. Se tivermos essa perspectiva integrada e sã das coisas, não nos deixaremos nunca aprisionar por este castelo de ideias que é a própria sociedade e os vários subgrupos que se alimentam e que vampirizam a própria sociedade, com recursos a virem para eles e não para o grupo do lado. É este o problema. Portanto, eu defendo um modelo integrado das ciências sociais. Defendo que a sociologia tem que balizar-se, tem que procurar informações na antropologia, esta ligação à linguística, esta ligação à simbologia, tem de ser sã, tem que ser séria, tem que ser profunda. E, portanto, a sociologia tem que estar ancorada na antropologia,
Mas uma sociologia é como se fosse uma psicologia do grupo social. Ou seja, um sociólogo que não tenha um pé forte ancorado na antropologia e outro pé forte também na psicologia, e esta psicologia depois exporta-se para a psicologia social. O Kurt Lewin foi um dos primeiros a falar nesse tipo de conteúdos. Faz todo o sentido, porque a psicologia hoje é transportada para os pequenos grupos, sobretudo através da escola, mas a escola depois afeta tudo o que se passa à volta na sociedade, familiar, etc. Vamos para o nível universitário e temos uma instrumentalização política, por exemplo, das praxes. É hoje sabido que as praxes são, sobretudo, um meio de levar os alunos a contactar com rituais de passagem muito próximos da maçonaria. Assim como é sabido que muitos dos professores que ensinam nas universidades vêm do sistema político, têm recomendações pessoais de amigos que fazem parte de subgrupos, que também são afetados, estes políticos e estes subgrupos, pela maçonaria, que tem um papel central na vida portuguesa, infelizmente. E, portanto, esta instrumentalização política, que começa na praxe, mas que infeta todo o sistema universitário. Dizer-se hoje em dia que se é um sociólogo, tem que se acrescentar que é sério e é minimamente único. Não se deixa afetar por nada à volta, como um bom juiz. Ora, isto é muito raro. É muito raro porque já estão todos eles, todos os cientistas sociais, encaixados em algum subgrupo. É difícil ser estanque às pressões externas. É extremamente difícil. E há aqui uma outra instrumentalização que eu vos queria falar, que tem mais a ver com o aspecto da presença feminina na sociedade. A nossa civilização baseia-se no paradigma judaico-cristão, que por sua vez está balizado nos parâmetros do patriarcal. Pai de família, alguns filhos, ou seja, família nuclear, um ou dois filhos, mulher, e esta é a estrutura familiar, que hoje em dia está a levar pancada a todo lado, claro. Porque há novas formas de família por todo lado, há pressões daqui, pressões dacolá. Muita gente já está divorciada, já estão no segundo e terceiro e quarto casamento. Portanto, este conceito único, unificado de família já está um bocado para trás, já está um bocado esquecido. Estas novas gerações já não vão muito nisso. Mas há aqui uma questão que nunca foi resolvida, que é a própria mulher ter-se deixado instrumentalizar sem perceber, ou às vezes percebendo, que é a parte da sexualidade. Há também esta instrumentalização da sexualidade feminina. E claro, as mulheres, sabendo como o jogo é jogado, entram no jogo. Isto pode-se verificar, por exemplo, num caso paradigmático atualmente. O caso das Spice Girls. Essas Spice Girls defendiam o Girl Power, mas quando os jornalistas lhe pediam para definir o que era o Girl Power, normalmente as suas conversas andavam sobretudo à volta da emancipação da mulher e sobretudo da emancipação a nível sexual da mulher. Ora, isto é uma armadilha, é uma faca de dois gumes. A mulher aparentando ter muita liberdade que elas pensam que está a ser permitida por uma certa libertinagem sexual. Estão a cair no mesmo erro de há muito tempo. Estão a cair na ratoeira do patriarcal, do domínio do homem sobre a sociedade e sobre a mulher. E elas mais à frente percebem que, bom, a liberdade não é igual à libertinagem sexual. E eu agora cometi tantos pecadilhos ao longo do meu percurso que já não tenho qualquer tipo de credibilidade. E a partir daí
aceito qualquer pedacinho de pão e queijo que esteja no chão. É isto que vai acontecer. Uma pessoa sem ética pessoal e sem dignidade e sem valores e sem praticar esses valores no dia-a-dia não é ninguém. E eu gostava que as mulheres percebessem finalmente esta ratoeira que lá está, esta casca de banana que os homens puseram no vosso caminho, tentando que vocês entrassem nesse jogo, e mais à frente vocês não vão ter absolutamente nada. Mas enquanto a parte sexual durou, enquanto o prazer durou, aquilo parecia muito permitir uma grande liberdade à mulher, não é? Pois, mais à frente vocês veem que não têm nada. Essa mão ia vazia como sempre esteve vazia. Portanto, há aqui uma outra coisa na nossa sociedade que se dá, que é a sociedade do consumo e sobretudo do espetáculo passageiro. Prometem-nos nas TVs que tu, artista, vais ter exposição pública ao público. Não te preocupes com nada que nós tratamos tudo. O que está a acontecer é que os próprios apresentadores é que se autocriaram enquanto estrelas. Quem passa nos seus programas passa durante 4 minutos a cantarolar qualquer canção. Uma canção que nem é do próprio artista que está a cantar, que foi altamente produzida por outro. Ou seja, a própria indústria musical também já entrou na dança da banalização e não vai ao conteúdo puro. Os artistas são levados, como por exemplo nos Ídolos, a cantar cantigas de outros cantores mais conhecidos e mais uma ratoeira é feita. Tu vais ser artista não nos teus termos de autenticidade, de originalidade e criatividade e profundidade. Vai ser colocada uma forma à tua volta, entra o produtor musical e ele é que diz qual é a imagem que vai ser para o disco, entra a indústria musical e que vai dizer onde é que vais atuar nos palcos X, Y e Z até ao fim da vida. Portanto, não há respeito, qualquer tipo de respeito por um artista como a Blondie, que continua a ser lançada às feras em concertos, porque como a venda de discos caiu em flecha após o iPod, após a música online, da internet, nada disso já existe. E, portanto, voltando ao que eu estava a dizer, há uma mediatização, não há neutralidade alguma nos meios de comunicação, nenhuma, em nenhum deles. TVs portuguesas não há uma que se safe. Todas estão instrumentalizadas politicamente, porque os políticos também se deixaram instrumentalizar pela parte económica da sociedade. A partir de onde haja dinheiro, há poder. E como há poder, o próprio poder político, para ter poder, tem que ir atrás de onde está o dinheiro. É assim. E, portanto, este caso da Ucrânia é um caso paradigmático também. Estão-nos a ser inseridas nas televisões sempre a mesma narrativa por todos os canais. No momento em que um canal chamar alguém do PCP ou chamar alguém de um general, mas um general não alinhado politicamente, e que esse general ou esse major ou esse alguém ligado ao exército, mas que seja intelectualmente sério, como vai havendo alguns, e lhes disserem, tem o microfone aberto, fale 10 minutos tudo o que sabe sobre a questão ucraniana. E aí vamos começar a saber coisas que toda esta retórica oficial, esta barragem de ruído, não nos quer fazer ver. Mentiras que foram ditas a Gorbachev, promessas não cumpridas que foram feitas a Gorbachev, lá ainda nos anos 80, final dos anos 80, por James Baker, por diplomatas americanos,
promessas de não expansão da NATO, nem 1 centímetro para leste, que nunca foram cumpridas. E agora estavam a ser colocadas, pensava-se que o próximo passo era ser colocados mísseis que atingiriam Moscovo pelo premir de um botão em 2 minutos, e a partir daí qualquer que fosse a liderança russa não poderia fazer outra coisa que não aquilo que foi feito. Infelizmente é a verdade. Infelizmente, muitas camadas históricas de mentiras, de preparação deste caos, que foram décadas a preparar o que está agora a acontecer. E isto é contado pelo próprio Joe Biden, que agora é quem é. Em 1997 há um vídeo no YouTube, procurem, em que ele fala de esta extensão da NATO para o leste vai criar uma situação insustentável. Em princípio, a Rússia vai ter que atacar. Isto é dito pelo próprio. E agora George W. Bush, filho, já veio reconhecer numa tirada de lapsus linguae freudiana de que o que aconteceu no Iraque, isso aí também foi um crime. Pois, mas foi um crime praticado por ele. Pela administração dele, que as pessoas dos militares que disseram aquelas coisas nas TVs, que sabiam, já tinham informações dos serviços secretos que não era assim, e no entanto ele instrumentalizou todo um Estado, toda uma parte diplomática, todo um aparelho de barragem mediática para preparar as populações ocidentais para a guerra que tinha mesmo que acontecer, pelas razões erradas. A guerra aconteceu pelas razões erradas. Mas voltando um pouco anteriormente, estas vedetas, eu chamo-lhe as vedetas de aviário, atores, músicos, etc. Os criativos estão a ser instrumentalizados, nem se dão conta. E estas vedetas de Hollywood, os atores, que têm mais atenção do que o resto do mundo, não sei bem porquê, são curiosos. O Robin Williams era aquela pessoa tão afável, tão simpática, tão bem disposta. Pois bem, cometeu suicídio. Existem nos criativos este jogo que fazem connosco. Nós criativos somos bastante mais sensíveis do que o resto da população. E fazem este jogo connosco. Nós oferecemos-te mediatismo e, portanto, a partir dali, mais tarde ou mais cedo, vais encontrar o teu ganha-pão. Muitas vezes não é nada disso. Não é nada disso que acontece. O mediatismo não significa, normalmente, uma carreira nas artes. Estável. Não significa. E quem promete isso, normalmente sabe que há para aí 1% disso acontecer. Hipóteses. Estas vedetas arrastam consigo, são criativos, são sensíveis, normalmente muito introspectivos, normalmente muito tímidos, arrastam consigo dezenas e dezenas de anos de depressões profundíssimas. Depois, contrabalançam isso para prestar perante o público, sejam comediantes, etc. Têm que ter um auxílio, sobretudo de cocaína, outras drogas. Outros bebem muito para compensar aquela exposição pública, aquela pressão toda. E, portanto, são vedetas com pés de barro. Mais tarde ou mais cedo, perante tanta pressão dos média, portanto, tanta exposição pública, fazem uma clivagem, um split de personalidade. Uma coisa é o que eles são, enquanto seres humanos, dentro da sua família, de quem os conhece realmente bem. E depois fazem aquela persona para os média, para o cinema, para a música. Eu tenho que me apresentar daquela maneira porque é aquilo que
é a persona que eu construí ao longo dos anos perante o meu público. O meu público espera isso de mim. Claro que tantas dezenas de anos passados, eu chamo-lhe o circo mediático. É um circo mediático, de facto. Depois tanta pressão de eu tenho que ser assim, porque é assim que as pessoas me conhecem, esse split entra na desgraça. Aliás, não é só o suicídio. Não é só o suicídio de Hoffman, de Robin Williams. Não é só o suicídio direto. É o arrastar durante décadas de ligações às drogas mais duras, incluindo heroína, crack, álcool. É o destruir de uma personalidade pela sua base, porque a sociedade do entretenimento e do espetáculo fácil tem que continuar. E estas apresentações em público têm que continuar. Não têm que continuar. Seja qual for o mercado, se estiver bem organizado, não tem que ser assim a maneira de fazer as coisas. Mas claro, como já nos inculcaram essa ideia de que o mercado é pequeno, tens que fazer isto desta maneira, senão não traz um modo de vida, os criativos entram nessa dança, nesse jogo. Eu tenho uma opção que está sempre lá e que é seres intelectualmente sério. Reconhece, valoriza o talento. Quando vês um talento estratosférico à tua frente, não chutes para canto e dizer, bem, por exemplo, eu conheço uma artista americana, uma música, já com alguma expressão, que gosta muito do que eu faço a nível de desenho. Mas ela entrou no meio musical, a partir daí é o produtor que vai dizer o que é que ela deve fazer e da maneira como deve fazer, e ela já não tem qualquer voz ativa no seu próprio trabalho. Isto é um erro de base. Todos os criativos estão a cair neste erro de base porque prometem-lhes uma vida lá à frente. Depois, mais à frente, vai saber, afinal, a vida já não era bem assim como lhes disseram. Aliás, basta veres o que diz 99% dos músicos, desde o topo até cá em baixo, sobre como está feito e organizado o sistema musical, da indústria musical, para tu entenderes como isto está a ser montado e nas nossas costas. Preparam-nos um contexto que é tudo muito luzes e espetáculo e coisas fáceis, com muito prazer, drogas, sexo e rock and roll. Vai saber, afinal o modo de vida não era bem aquele que nos prometeram e estamos presos a um